Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro já tá com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Heródoto. Tudo bem? Olá, Mauro. Olá, Michele. Bom dia. Tudo certinho? Eu não sei se eu vou trocar de nome. Ah, é? É? Pra qual? Porque agora houve uma decisão lá no Tribunal Superior e os cartórios poderão trocar o nome das pessoas sem a necessidade de você entrar com processo judicial. Você vai direto no cartório Isso. E já e diz, tá. olha, meu nome é muito complicado, eu quero trocar meu nome. Acho que eu vou trocar por Haroldo. Haroldo. O pessoal confunde Eu tô em muito de dúvida chamar entre muito de Haroldo. Haroldo. Eu estou em dúvida entre Haroldo e Teofrasto. Do que já te chamaram, Heródoto? Já me chamaram de Herodes. Ah, com Até eu brinco muito com o Percival de Souza, que vocês conhecem, né? O Percival encontra com ele lá na Record. Ele me chama de Herodes. Fala, pela madrugada, eu me chamo de Herodes aqui, que é uma empresa evangélica. Você me chama de Herodes aqui, pô. Percival de Souza, que aliás, Muito bom. grande respeito por ele. Sim, grande jornalista. Grande jornalista. E uma figura muito bacana também. Heródoto, tivemos ontem uma operação importante da Polícia Federal contra o garimpo, né? Exatamente. Garimpo ilegal, claro. Exatamente. Aliás, Mauro, uma coisa interessante é o seguinte, é a terceira fase dessa operação. Então, somando as 3 fases da operação, que tem o nome Uiara, e aí eu fui ver o que significa, eu não sabia, quer dizer, boto vermelho. Porque tem Iara, né, que é a rainha das águas, dos rios, e tem Uiara, que é o boto vermelho. É a terceira fase. E somando as 3 operações, a Polícia Federal já afundou 160 barcaças que fazem mineração clandestina lá no Rio Madeira. Até a gente viu, acho que todo mundo lembra da foto, do rio cercado de barcas, o pessoal lá tirando ouro clandestinamente. Eles afundaram 160 barcas, o que mostra, então, uma ação muito importante feita pela Polícia Federal naquela região do Rio Madeira. E o que é interessante é o seguinte, tem 2 reflexos. Um é o lado ambiental, porque eles destroem tudo, as fotos são evidentes. Depois utiliza mercúrio para fazer o amálgama do ouro, e esse mercúrio vai parar dentro do rio e vai parar nos animais, e as pessoas comem os animais e o mercúrio, a gente tem dificuldade de eliminar isso do corpo da gente. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, é que há um contrabando do que é minerado lá. Ninguém paga imposto, nem coisa nenhuma, retiram aquilo de forma por contrabando e levam para fora do Brasil. Então a Polícia Federal esteve lá, afundou mais barcas, e o que é interessante é o seguinte, eles foram para uma pequena cidade, nunca tinha ouvido falar, chamada Jutaí, do Rio Madeira, e prenderam o prefeito. Porque o prefeito, né, que era já suspeito de corrupção, ele agora está sob a investigação da Polícia Federal, que diz que não só ele legalizava o que é ilegal, mas havia também outros membros da prefeitura. Então havia um conluio desse pessoal todo lá, para que os caras pudessem fazer o garimpo ilegal e retirarem o ouro de uma maneira de contrabando no país. Isso em troca de propina, né, Heródoto? Sem dúvida, troca de propina. E mais uma coisa que é aquele perigo, quando morreu o indigenista e mais o jornalista inglês. Ou seja, é uma região também extremamente perigosa, porque esse pessoal tem os seus exércitos particulares. E isso até nos remete à antiga história do Brasil, da época da República Velha, quando cada coronel tinha um bando de cangaceiro a serviço dele. Era quase que um pequeno exército particular. E as disputas políticas dessa época eram feitas na bala. Um coronel matava outro coronel, né? Ou então ele usava esses jagunços para obrigar as pessoas a votarem nos candidatos dos coronéis. Então havia aquele sistema corrupto de eleição, haja vista que o voto era descoberto, era aberto. E agora nós estamos, então, trazendo tudo isso para dentro do século XXI. E guardadas as devidas proporções, se assemelha muito com uma estrutura que a gente vê na questão das milícias, né? Que atuam em outras regiões do país, que também geralmente são ali os milicianos que têm o aval de agentes públicos e que também acabam resolvendo tudo também na base da violência e tirando as suas vantagens. Você meio que migra, né? Obviamente tem as suas diferenças, mas, por exemplo, essa questão do garimpo ilegal não deixa de ser tão diferente. Eu acho que a palavra milícia é a atualização daqueles bandos de cangaceiros dos coronéis. Só que quando a gente olha para a história do Brasil, não dá para falar milícia nessa época. Mas a milícia é de hoje. Eu acho que a atualização, você lembrou muito bem, são a formação dessas milícias, né?
esses Que é um poder bandos. paralelo, né? Um poder paralelo que Poder acaba paralelo. atuando. Eu só discordo dessa expressão de poder paralelo, porque assim, para mim isso se chama crime organizado. E não existe crime organizado sem algum tipo de colaboração via corrupção de autoridades do executivo, do legislativo e do judiciário. Sim. Então, assim, e aí essa operação da Polícia Federal vai revelando exatamente isso, que existe relação, né, da atuação desses garimpeiros ilegais, nesse caso aqui com o prefeito de Jutaí, né? E é também aquilo que a gente poderia dizer, a ausência do Estado, né? O Estado, estamos falando do Estado democrático, do Estado de direito, que tem Constituição, que tem leis, etc, etc. Mas em alguns lugares do Brasil, infelizmente, por causa da ausência do Estado, prevalece ainda a justiça na boca da espingarda. Pode ser tanto num fuzil, né, numa cidade brasileira, como o Rio de Janeiro, por exemplo, como numa região Uma como essa da comunidade Amazônia. dessa. Exatamente. É. Aliás, teve atenção nacional e mundial por causa da morte do indigenista e do jornalista britânico. Do Bruno Pereira, né? E do Dom Phillips. Isso. Exatamente. E a gente vive um país enorme, de uma enorme complexidade, com problemas que a gente tem aí para resolver. E aí vai se configurando cada vez mais essa Essa é uma coisa que situação, me né, chama a Heródoto? atenção. Lógico, é muito bom que a Polícia Federal faça essa situação. Mas e o governo local? A gente nunca fala nada. Então, pelo Cadê menos a Polícia Militar local? É que esse tipo de Cadê a Polícia crime- Civil em termos de local? Cadê prefeito- o Ministério Público local? Ninguém nunca fala nada. é que esse tipo de crime Nem é... a gente noticia, acho que eles também não oferecem notícia para a gente divulgar. Aham, É, ou não é? é. Quer dizer, era um caso como esse para ser combatido localmente também, né? No mínimo, se vai que o o governo estadual fale, mas isso é um crime federal, tem que ser combatido pelas autoridades federais. Mas cadê a pressão desses governos para que as autoridades federais estejam mais presentes lá? Acho que você tem toda a razão. E aí você vê, na verdade, ações que vão meio na contramão dessa situação, né? Você falou que foram destruídos quantos barcos agora? 160. 160. E lembra que a gente noticiou aqui recentemente que teve uma lei lá em Roraima que o governo simplesmente proibiu destruir máquinas utilizadas pelo garimpo ilegal. Que é uma forma de você, né, tirar força desse tipo de atuação, é você destruindo armas, tratores, barcos, tudo que eles usam para fazer esse garimpo ilegal. E aí, na verdade, quando a gente noticia na direção contrária, né? Medidas estaduais que proíbem a destruição dessas máquinas que são Porque aí utilizadas só no garimpo. apreende, aí o cara entra com recurso, E aí, Isso. libera Pega e de voltamos a minerar, né, e a estragar a natureza e estragar pessoas, mortes e estragar a arrecadação de impostos. é isso aí. Heródoto Barbeiro, para você que está em São Paulo, você segue aqui com Heródoto